Graça e paz, irmãos, bom dia. Mais uma vez nós queremos trazer uma palavra, e essa palavra ela vai estar norteada no texto de Tiago, capítulo 1. E é uma pergunta sobre a questão o que fazer quando nós observamos a provação deve nos levar, conforme o texto bíblico, uma situação diferenciada de crescimento. Algumas vezes a gente não tem a ideia do que uma provação ou um momento de dificuldade ou um momento de luta que a gente passa ou que nós passamos. Alguns se frustram, outros crescem, e graças ao bondoso Deus, a própria palavra nos recomenda, em situações como esta, o Tiago, apóstolo, meio-irmão de Jesus Cristo, nos diz o seguinte: a provação deve nos levar, conforme o texto, a ter momentos de alegria, porque é naquela situação que nós estamos enfrentando a provação, isso vai gerar expectativas novas. Versículo 2, ele nos diz assim: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Os irmãos não imaginam o que nos faz as provações. Quando nós passamos por provações, nós nos aproximamos de Deus, porque nós buscamos melhor a intimidade com o Senhor para superar aquela provação. Por isso que a provação deveria e deve ser, conforme diz o apóstolo, motivo de alegria. Também de paciência, conforme diz o próprio autor nesse versículo, nesse capítulo, versículo 4. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Desenvolva, é repetido aqui, mas está falando exatamente da questão da paciência, onde nós devemos... Paciência é um dos frutos, ou um dos gomos do fruto do Espírito, que nos chama a atenção para desenvolvermos uma vida tranquila e sossegada. A gente perde a esperança algumas vezes, perde a paciência, porque estamos vivendo alguma provação. E o autor do texto, que andou com Jesus, que é o próprio irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, e viu o exemplo do seu filho, do seu irmão, aí ele volta a dizer assim: olha, tenha calma. Como nós costumamos dizer, muita calma nessa hora, muita paciência. E quando nós estamos vivendo esse um momento de alegria, de paciência, a gente busca a Deus em oração, conforme diz o capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. É semelhante à onda do mar. Aliás, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Então é um motivo de você desenvolver alegria, paciência e buscar sabedoria no Senhor para vencer as provações. Isso nos leva a viver uma vida, ou a desenvolver em nós a humildade, que essa é a hora da gente reconhecer: eu sou impotente, eu não tenho poder, eu não tenho a capacidade de resolver, eu preciso de Jesus, eu preciso da presença de Deus em minha vida para que eu desenvolva essas características que a provação pode nos levar a ter uma intimidade com Deus. Peça, porém, com fé, sem duvidar,
pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Vamos ser humildes. Versículo 6 nos chama a atenção para isso, ó. Tenha fé. Se humilhe, se quebrante, reconheça as deficiências, reconheça as falhas, reconheça por que talvez você esteja passando por aquele momento, que a gente algumas vezes não pensa isso. Então nesse momento de humildade, a gente vai reconhecer que está falhando em alguma coisa, ou que está faltando alguma coisa. É tanto que se você não desenvolver a alegria, a paciência e um relacionamento com Deus através da oração, você não vai se humilhar, você vai ser sempre arrogante, prepotente, e aí a aprovação passa a ser uma situação muito constrangedora e uma pressão muito forte. Por isso que nessa hora a gente tem que voltar-se para Deus, e o apóstolo está dizendo, olha, a aprovação vai nos levar a viver melhor se nós desenvolvermos ou buscarmos a palavra de Deus. Versículo 25. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Então essa hora é a hora de você voltar para a palavra, se envolver com a palavra e entender que na palavra de Deus há mensagens e há palavras que podem nos trazer uma nova situação, uma nova perspectiva, onde você vai começar a desenvolver a capacidade de melhor servir ao Senhor. No versículo 27 nos chama a atenção para isso. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Algumas vezes achamos que nós somos as pessoas que mais sofremos, as pessoas que passam por grandes dificuldades e que ninguém tem mais sofrimento do que você. Aí o apóstolo diz, olha, você quer desenvolver uma vida de uma religião perfeita? Cuide de outras pessoas, sirvam outras pessoas. Aí nós temos como modelo os órfãos e as viúvas, e que têm sofrimentos, perderam pessoas, perderam maridos, perderam filhos ou perderam pais. Houve perda e a pessoa está se sentindo muito triste, e Deus nos chama a atenção através do autor, dizendo o seguinte, olha, na provação você tem que desenvolver um momento de alegria, e essa alegria te leva a ter paciência para enfrentar a situação, e você busca um relacionamento maior com Deus. Aí você vai se humilhar, reconhecer o erro, ou as deficiências, ou as falhas, volta para a palavra, para entender que a palavra de Deus é o que traz bálsamo para as nossas vidas, e aí nós vamos desenvolver uma situação, um desejo ardente de servir, não ser servido, mas servir. Então que Deus nos abençoe a pensar seriamente o que as provações podem nos levar a crescer e a viver uma vida diferenciada. Que Deus nos abençoe.